Bem-vindos ao vídeo de hoje e vamos falar desse caderno de metas. Já teve a parte 1 aqui no canal e muitos falaram que tem interesse em saber um pouco mais sobre esse caderno, então é sobre isso que vamos conversar. Se você caiu nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link aqui do primeiro vídeo, mas é basicamente um caderno que eu tenho para anotar sobre metas, sobre sonhos, sobre autoconhecimento, sobre feedback, enfim. Eu tenho esse meu segundo caderno e eu vou explicar aqui nesse vídeo, passo a passo, tudo que eu coloco, o que eu não coloco, como eu coloco, que eu acho que pode ser muito interessante para você também. Bom, vamos lá. O que existe nesse caderno? São basicamente 3 coisas. Uma primeira são as metas. Então aqui eu vou anotar as minhas metas de longo prazo, as minhas metas de 5 anos, as minhas metas anuais e as minhas metas mensais. E eu paro por aqui. Não coloco as minhas metas semanais neste caderno. Eu já vou colocar lá na folha 4. Se você não sabe o que é a folha 4, também vou deixar o link do vídeo aqui que explica mais sobre ela. E provavelmente eu vou fazer uma atualização desse vídeo nas próximas semanas. Mas enfim, aqui anoto as metas. O segundo ponto que eu anoto nesse caderno são as avaliações. Então, finaliza o mês, eu venho aqui anotar sobre o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Enfim, faço as avaliações dos meses, dos anos também, e de forma geral, quando tem alguma necessidade específica. E o terceiro ponto que eu anoto no caderno são as questões de autoconhecimento. Então, por que eu defini aquelas metas, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido, enfim, tá tudo aqui também, porque eu acho que isso é super interessante para voltar, entender, olhar o que era no passado, como está hoje. Esses são os 3 pontos que eu anoto e agora eu vou aprofundar um pouquinho em cada um. Eu vou começar pelo autoconhecimento porque eu acho que isso é a base para os outros pontos. Sem o autoconhecimento, é muito difícil você definir boas metas, porque muitas vezes elas podem não ter um sentido. Você está definindo por definir, definindo porque é isso que as outras pessoas também definem, mas às vezes não faz sentido para você. Então aqui, de tempos em tempos, geralmente anualmente ou até um pouco mais espaçado, eu venho escrever sobre quais são as minhas características, quais são os meus valores, traço roda da vida, enfim, tudo que pode me ajudar a definir boas metas, a de fato entender um pouco melhor sobre o que eu quero, como eu sou, o que eu faço bem, o que eu não faço tão bem. Se vocês tiverem interesse, eu posso trazer um vídeo mais aprofundado sobre questões de autoconhecimento, mas assim, é algo muito denso. E não é algo do dia pra noite. Não é algo que você vai sentar uma tarde e falar assim, hoje eu vou escrever tudo sobre o meu autoconhecimento, vai ficar perfeito. Eu, pelo menos, não vejo dessa maneira. Eu vejo que é algo que você vai demorar meses, anos, vai maturando, você vai pensando mais e vai mudando, porque você também vai mudando, mas exige tempo. Mas anotar, escrever, ajuda demais nesse processo. Ajuda você a organizar os seus pensamentos, ajuda você, de fato, pensar. Então, esse é o primeiro ponto, escrever questões sobre autoconhecimento nesse caderno, e aí isso aqui fica tudo registrado aqui. Depois do autoconhecimento, vamos partir para a parte de metas, porque eu acho que elas estão bem ligadas com as questões dos seus valores, do que você quer, enfim. E aí, vou deixar aqui também, vão ter vários vídeos linkados nesse vídeo aqui, mas o vídeo que eu falo sobre definição de metas. Porque tem uma lógica que eu utilizo, então eu venho aí para as metas de longo prazo, que são as questões relacionadas com o que me faz feliz, então essas são mais ligadas às metas de longo prazo. Depois eu defino as metas no espaço mais ou menos de 5 anos, e aí tudo isso eu vou anotando aqui. Então todo ano eu vou tirar umas fotos e vou colocando aqui para vocês. Mas todo ano eu tenho aqui, ó, as minhas listinhas de metas do ano. Vou deixar uma foto aqui para vocês entenderem melhor. Então eu vou lá, escrevo as minhas metas. 2023 eu quero isso. Vou botando os checkzinhos para no final eu dar o check ou não, né? Nesse período, eu também faço as minhas metas de longo prazo e as de 5 anos. Eu reviso, eu dou uma olhada para ver se continuam as mesmas, se mudou, se não mudou. Então, uma vez por ano eu faço esse conjunto de metas e anoto aqui no caderno. Então, por exemplo, em 2020, quando tava mudando para 2023, né, eu olhei aí as minhas metas de longo prazo que estavam definidas lá em 2021. E continuaram as mesmas. Então eu coloquei, continuam as mesmas metas de longo prazo, porque isso não é algo que muda tanto. Pois bem, depois que eu defini aí as metas do ano, eu vou definir as minhas metas do mês. Então todo mês, início de mês, eu sento aqui e olho. Primeiro eu olho o que passou, mas isso aí eu converso com vocês daqui a pouco. Mas aí eu defino quais vão ser as metas para aquele mês. Então, por exemplo, começamos novembro, vou sentar e vou ver esse mês o que eu vou querer. Vou querer isso. Como é que eu defino essas metas do mês? Eu olho as minhas metas anuais
e coloco aí um pequeno passo para atingir essas metas do ano naquele mês. Tudo isso que eu tô falando tem mais detalhado no vídeo sobre definição de metas. Mas aí, enfim, todo mês eu tiro uma página aqui do caderno para escrever as minhas metas do mês. Vou deixar também uma foto aqui. Além disso, eu também coloco algumas vezes, dependendo da meta, um plano de ação. Então, se a minha meta ela é muito densa, ou então eu não sei muito bem como atingi-la, eu coloco ali uma lista de coisas que eu posso fazer para alcançar aquela meta. E escrevo aqui também, porque no decorrer dos meses eu vou voltando nesse plano de ação para ver qual o próximo passo que eu posso tentar, o que tá fazendo sentido, o que não tá. Então, esse é um outro ponto que eu também escrevo nesse caderno. E são essas as metas que eu escrevo aqui no caderno, os pontos relacionados à meta. E aí, só recapitulando, tem alguns que eu faço uma vez no ano, que são basicamente revisar as minhas metas de longo prazo e metas de 5 anos, escrever as minhas metas do ano e escrever o plano de ação. O plano de ação pode ser que eu precise revisar ele mais vezes ao ano. E fora essas grandes metas que eu defino, assim, geralmente lá no início do ano, eu também todo mês vou definir quais são as minhas metas do mês. Então, vou ali, deixo uma página para escrever só sobre as minhas metas daquele mês, que estão alinhadas com as minhas metas do ano. E aí, eu pego essas metas do mês e escrevo elas lá na folha 4. Se você lembrar como é que é a estrutura da folha 4, tem um espacinho ali só para metas mensais. Por quê? Porque não faz sentido anotar aqui nesse caderno se eu não olhar sempre, se eu não olhar toda semana, todo dia, para onde eu quero chegar. A gente esquece. Então, eu anoto aqui, porque aqui vai ficar registrado por muitos anos. Mas, no dia a dia, eu vou estar olhando ali toda hora para elas na folha 4. E aí, por fim, nesse caderno eu também faço as avaliações. Como que funcionam as avaliações? A que é regular é a mensal. Então, igual eu falei, acabou o mês, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu caderno, vou mostrar pra vocês. Vou colocar uma foto aqui também. E aí, vai estar mais ou menos desse jeito aqui. Essa aqui, por exemplo, são as minhas metas de outubro. E aí, aqui, eu coloquei vários checkzinhos com qual que é a meta, né? E o resto tá tudo em branco. Por quê? Eu vou pegar final do mês, eu tô gravando esse mês, 20 de outubro, ainda não terminamos. Então vai chegar lá no final do mês, ou início de novembro, vou sentar e vou olhar, o que eu consegui? Fiz isso, não fiz aquilo. E vou escrever. Vou escrever tudo sobre aquele mês. Por que deu certo? O que deu errado? O que aconteceu? Esse mês aqui eu fiquei doente, então tiveram muitos imprevistos. Ou então, deu certo, isso aqui foi muito bom, deu certo dessa forma. Então não deu certo porque eu procrastinei, porque aconteceu isso, mas aí eu posso mudar isso pro mês seguinte. Enfim, eu vou de fato escrever. Vou deixar um print aqui também de algum mês. Vou escrever sobre o que aconteceu, como aconteceu e fazer essa análise. Terminei essa análise, eu já vou lá e escrevo as minhas metas do próximo mês. Então, por exemplo, nesse caso de outubro que eu tô falando, terminei minha avaliação de outubro, já vou escrever as minhas metas de novembro. E aí, como é que eu faço? Eu olho o que eu fiz no mês passado, o que deu certo, o que deu errado, olho as minhas metas anuais, defino o que vai ser o foco do mês. Mas, além disso, também tem a avaliação anual. Então, no final do ano, eu pego, vou olhando, na verdade, eu pego todas as minhas folhas A4 do ano inteiro, abro elas, olho o que eu escrevi em cada mês, olho o que eu tinha definido lá no início, olho os outros comentários do que aconteceram no ano, olho fotos também sobre o ano, que às vezes a gente vai lembrando de acontecimentos, e escrevo. Escrevo sobre o que aconteceu de bom, o que foram momentos marcantes, o que eu conquistei, o que não deu certo, o que eu quero mudar, enfim, coloco tudo aqui registrado. É um registro, é um diário, é um acompanhamento para você. Nesse momento, eu também tiro alguns minutos para fazer aquelas avaliações sobre as metas de longo prazo, vejo se ainda faz sentido ou não, as minhas metas de 5 anos, tenho que mudar alguma coisa, ou vou manter o que já estava mesmo. Também, nesse momento, dou uma olhada nas questões de autoconhecimento, e vou escrevendo, colocando tudo aqui registrado em um só lugar. Pode ser que faça sentido refazer alguma avaliação ou escrever alguma coisa no decorrer do ano. E eu vou lá, tirando uma página, coloco a data e escrevo, quando tem alguma necessidade. Mas, normalmente, é esse passo a passo aqui que eu falei com vocês que eu vou escrevendo no caderno há anos. E funciona muito bem, é algo que eu acho que é muito legal, você ter registrado a sua história, o que foi acontecendo. A gente esquece muita coisa, né? Para pra pensar. Você lembra exatamente o que aconteceu 4 anos atrás? O que aconteceu no mês tal? É difícil a gente lembrar. Nossa memória vai só gravando aquelas sensações mais importantes. Às vezes os fatos vão ficando um pouco esquecidos. E ter aqui registrado, olha, eu queria isso, aconteceu isso, eu consegui dessa forma, isso não faz mais sentido pra mim. Eu acho que é muito interessante.
E é uma ferramenta pra você mesmo ir aprimorando e dando valor também ao que você tem hoje. E aí, algo muito interessante é que fica tudo registrado em um só lugar, que é algo que você vai guardar por muito tempo. Igual eu falei, esse caderno tá intrinsecamente ligado com a minha folhinha A4, porque as minhas metas mensais estão aqui na folhinha para eu olhar sempre. Mas a folha é algo mais prático. Esse daqui é mais um registro, é mais um histórico, é mais uma ferramenta, eu diria, um pouco mais sofisticada, mais avançada, porque ela é algo que você vai guardar por mais tempo. Eu, particularmente, guardo todas as minhas folhas. Isso tá até anotado para eu gravar um vídeo sobre como que eu guardo, como que eu faço. Mas, em teoria, você pode até descartar a folha. Passou aquele ano, você não vai mais olhar, você pode descartar, porque os principais pontos estão registrados nesse caderno. Se ficar alguma dúvida, me fale aqui nos comentários que eu posso aprofundar, explicar um pouco mais, mostrar mais em detalhes como é que eu faço essa avaliação, que pontos que eu considero, enfim, vamos falando aqui porque eu tô anotando todas as dúvidas. Esse vídeo surgiu porque vocês nos comentários escreveram que queriam que eu falasse um pouquinho mais sobre esse caderno. Estou aqui, então se tiver alguma outra sugestão, também pode escrever que eu leio e anoto e depois eu gravo. E deixa eu falar pra vocês também que eu vou lançar um mini curso sobre essa folha, porque são muitas coisas dentro de um pedacinho de papel, né? São muitos detalhes, muitas ferramentas que você pode utilizar. E se você tem interesse em aprender um pouco mais, entender como é que eu uso ela, como é que eu faço para anotar metas, como que eu... Se uma meta tem vários passos, o que eu coloco, como é que eu faço, enfim, vou lançar um mini curso. Estou em elaboração. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui da lista de espera para você se cadastrar. E assim que eu tiver mais detalhes, eu vou entrar em contato para explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem e até a próxima.